Quantos quadrados têm seus lados sobre as linhas do quadriculado, mas não contém o quadradinho cinza? Temos aqui um tabuleiro que aparentemente tem 16 quadradinhos e o enunciado quer saber quais são os quadrados que nós podemos formar nesse tabuleiro que não tem esse quadradinho aqui. Observe o seguinte, que nós temos, à primeira vista, esses 16 quadradinhos. Desses 16, nós temos apenas um que não é cinza. Então, será que são 15 quadradinhos que não contém o quadradinho cinza? Observe o seguinte, que esses quadradinhos, digamos assim, são quadradinhos unitários. Então, nós temos 15 quadradinhos de uma unidade nesse nosso quadriculado. Mas observe que temos quadrados maiores que podem ser formados a partir desses quadrados pequenininhos. Por exemplo, ó, esse quadrado aqui, ele é um quadrado formado por 4 quadrados menores. Vamos dizer que o lado dele é de 2 quadrados. Quantos quadrados dessa forma aqui não contém esse quadradinho cinza? Ó, temos 1 aqui, 2 aqui e 3 aqui. Então, né, aqui nós temos 3. Agora aqui, ó, nós conseguimos contar mais 1, 2, 3. No total, nós chegamos a 6. E aqui nesse andar de cima, ó, nós temos um quadrado aqui, 2 quadrados aqui. Portanto, esses quadrados formados por 4 quadradinhos pequenos, temos no total 8 desses quadrados. Mas nós podemos pensar também em quadrados maiores ainda, aqueles formados por 3 quadrados menores de lado. Por exemplo, esse quadrado aqui, ele vai ter um total de 9 quadradinhos pequenos, sendo 3 de lado. Quadrados dessa forma que não contém esse quadradinho cinza, temos esse aqui que é 1, esse outro aqui que é 2, e aí subindo um andar para cima, esse aqui, um terceiro quadrado. Veja que o quarto aqui já vai ocupar esse quadradinho cinza. Portanto, temos 3 quadrados de lado 3 que não contém o quadradinho cinza. No total, temos 15 mais 8 mais 3, que é 15 mais 11, que corresponde a 26 quadrados, cujos lados estão sobre esse quadriculado, mas não contém esse quadradinho cinza, o que corresponde ao que está indicado na alternativa E, que finaliza esta questão. Se este vídeo te ajudou a resolver questões desse tipo e agregou para você, não deixe de se inscrever no canal e também dar um like nesse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Na adição a seguir, as letras A, B, C e D representam algarismos diferentes de zero. Qual é o valor de A mais B mais C mais D? Nós temos aqui a continha montada e veja que esses números, 4 números formados com os algarismos A, B, C e D, resultam em 2.331. Agora, olha só que curioso. Quando a gente vai fazer essa adição aqui, como que nós fazemos? Nós somamos primeiro os algarismos das unidades, depois os das dezenas e finalmente os das centenas. Veja que nas unidades nós temos A, B, C e D, nas dezenas A, B, C, D e nas centenas também A, B, C e D. Portanto, quando a gente for fazer essa conta, a gente sempre vai fazer A mais B mais C mais D. E aqui vai dar 1. Portanto, a gente sabe que ao somar esses 4 algarismos aqui, o resultado vai ser um número que termina em 1. Isso vai eliminar automaticamente as alternativas B e D. Mas agora observe o seguinte, que aí nas dezenas, ao somar os 4 números A mais B mais C mais D de novo, eu obtive 3. Pera aí, aqui não é 1 o algarismo das unidades? Isso significa que para a gente obter 3 aqui, se o algarismo das unidades era 1, nós precisamos adicionar 2. Portanto, isso quer dizer que vem um vai 2 aqui. Essa soma A mais B mais C mais D precisa ser 21, pois aí, quando a gente for fazer a soma de novo aqui, do A mais B mais C mais D, o resultado vai ser 21 com 2, 23, vai 2 aqui de cima de novo, e aí 21 mais 2, 23, que bate com o resultado 2.331. Portanto, nós descobrimos que o valor de A mais B mais C mais D é 21, que corresponde à alternativa C, e isto finaliza esta questão. Se este vídeo te ajudou a resolver questões desse tipo e agregou para você, não deixe de se inscrever no canal e também dar um like nesse vídeo. Vejo você no próximo vídeo. A figura apresenta uma malha triangular formada por triângulos equiláteros pequenos, cada um com área igual a 1 cm². Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza? Nós queremos saber a área desta região cinza aqui, mas ela é um triângulo que parece meio estranho, né? Não dá para a gente fazer muitos cálculos com esse triângulo aqui. Então, para resolver essa questão, vamos utilizar uma estratégia importante na OBMAP, que é dividir a figura em figuras menores e reorganizá-las de modo a obter uma figura que seja mais familiar.
Vamos ver aqui nesse exemplo, ó. Eu sei que cada triângulo equilátero pequeno vale 1 centímetro. Portanto, eu vou tentar transformar esse triângulo estranho aqui numa junção de vários triângulozinhos de 1 centímetro. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu tenho esse triângulo maior aqui, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui faz parte do triângulo que é a área, e esse pedaço está em branco. Mas veja aqui, pela geometria da questão, esse outro triângulo aqui, esse pedaço que está pintado aqui, é justamente o pedaço que está em branco aqui. Ou seja, se eu pegar esse pedaço que está aqui e passar ele para cá, esse triângulo aqui vai ficar em branco e este triângulo aqui vai ficar totalmente preenchido. Observe que a gente pode fazer a mesma coisa em outros triângulos. Por exemplo, esse pedaço está preenchido aqui, posso passar para cá e preencher este outro triângulo aqui. Agora eu também posso pegar esse pedaço aqui e passar esse pedaço para esse outro triângulo aqui. Aí esse triângulo vai estar todo cinza e esse outro triângulo vai ficar em branco. Observe que podemos fazer o mesmo em outras áreas, mas nós temos já 4 triângulos que já estão inteiros, que são esses 4 que eu estou indicando agora aqui. Vamos ver que na área de baixo também podemos usar a mesma estratégia de dividir os triângulos. Portanto, nós temos aqui que esta área aqui corresponde a desse outro triângulo aqui, e além disso, esse pedacinho aqui nós podemos passar ele para esse outro triângulo aqui, e aí nós vamos ter mais um triângulo inteiro pintado de cinza. Assim nós decompomos a área do triângulo inicial em uma soma de áreas de triângulos pequenos. Temos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 triângulos, cada um deles com 1 centímetro quadrado de área. Portanto, isso significa que a área da região cinza é de 9 centímetros quadrados e corresponde à alternativa C. Os números de 1 a 50 foram escritos numa linha zigue-zague, de acordo com o padrão indicado na figura. Qual das alternativas mostra parte desse zigue-zague? Temos aqui então esse zigue-zague e nós precisamos descobrir, dentre essas 5 alternativas, qual delas pode fazer parte da continuação aqui. Para isso, a ideia vai ser tentar encontrar padrões na sequência nesse pedacinho que foi dado enunciado e tentar eliminar as alternativas que não têm esse padrão. Observe que das alternativas, 3 estão com essa parte virada para cima, né? Esse pedaço aqui está aberto, ó, a A, a B e a D. E a E e a C estão com a parte aqui de baixo fechada. Isso significa que a B e a D, se estiverem nesse zigue-zague, vão estar nessas partes aqui de cima. Enquanto a C e a E, se estiverem nesse zigue-zague, estarão nessas partes de baixo aqui. Nas partes de cima, que são esta e esta, assim por diante, note que esta bolinha aqui, ó, aqui tem 2, aqui tem 8, aqui tem 14, esta bolinha sempre vai ser um número par, ó, é 2, 8, 14. Vamos ver nas alternativas quais delas tem um número par aqui, ó. Na A, esse cantinho aqui é 17, 17 é ímpar, então não pode ser a A. Na B, o número aqui é 29. 29 também é ímpar, então essa sequência do zigue-zague da B também não pode ser. E na D, da mesma forma, o 41 é ímpar, portanto, a alternativa D também não pode fazer parte do zigue-zague. Assim, pela questão da paridade desses números aqui, ó, 2, 8, 14, já eliminamos 3 alternativas. Estamos entre a E e a C. Para poder decidir entre as duas, vamos tentar observar outro padrão. O meu objetivo agora vai ser tentar analisar bolinhas que envolvem esses 4 pedaços aqui em forma de U aqui de baixo. Vamos observar as bolinhas do meio aqui, ó. Olha só a sequência que elas formam. 1, 4, 7, 10, 13. Qual vai ser o próximo termo? Ó, vai ser 16, 19, 22. Esses daqui são exatamente os números que deixam o resto 1 na divisão por 3, não é? Ó, 4, se eu dividir por 3, vai dar quociente 1, resto 1. 7 dividido por 3 vai dar quociente 2 e resto 1 e assim por diante. Assim, analisando as duas alternativas, ó, veja que na alternativa C, se eu fizer 26 dividido por 3, o resultado vai ser o quociente 8 e o resto vai ser 2 e não 1. Portanto, este zigue-zague da alternativa C não pode fazer parte desse zigue-zague maior. Assim, por eliminação, chegamos à alternativa E. Vamos conferir se é a E mesmo? Seguindo a lógica, aqui nós temos que ter um número que deixa resto 1 na divisão por 3. E 22 de fato deixa resto 1, porque 22 corresponde a 3 vezes 7 mais 1. Portanto, a resposta, o zigue-zague que faz parte desse zigue-zague maior,
é a alternativa E. Ladrilhos quadrados com 1 metro de lado, como o da figura, foram utilizados para fazer um piso retangular. Quando se juntam 4 desses ladrilhos com um vértice em comum, sem sobreposição, forma-se um quadrado preto central. Se o piso mede 20 metros por 50 metros, qual é o número de quadrados pretos formados nesse piso? Se nós temos um piso que tem 20 metros por 50 metros, precisamos utilizar no total 20 vezes 50, corresponde a 100 ladrilhos. Agora, quando a gente junta esses ladrilhos, por exemplo, se eu pegar esse ladrilho grande aqui e juntar com outros 3, veja que ao juntar 4 quadrados, nós vamos obter um quadrado preto aqui central. O enunciado quer justamente que a gente calcule, nesse ladrilho de 20 por 50 metros, quantos quadrados pretos nós teremos. Como 20 por 50 é um ladrilhado muito grande, vamos pegar um caso menorzinho para entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, pegando um ladrilhamento que tem aqui de um lado um total de 6 pisos e no outro lado um total de 4 pisos, observe que os quadrados que irão ser formados estarão sempre no meio, olha só. Eu vou ter aqui 5 quadrados aqui no meio, de um lado e 3 por outro. Aqui no total, então, eu vou ter 3 vezes 5, 15. O que a gente acabou de perceber analisando essa situação aqui, ó, que se um lado tem 6 ladrilhos, eu vou conseguir formar 5 quadrados pretos de um lado, ou seja, 6 menos 1. E aqui, se eu tenho 4 ladrilhos do outro lado, eu consigo formar 3 quadrados pretos, que corresponde a 4 menos 1. Portanto, se eu tiver um piso enorme com 20 ladrilhos de um lado e 50 por outro, o total de quadrados pretos que eu vou conseguir formar vai ser 20 menos 1 vezes 50 menos 1. Isso corresponde, portanto, a 20 menos 1 é 19, 50 menos 1, 49. 19 vezes 49 corresponde a 931. Portanto, esse novo piso terá um total de 931 quadrados pretos e corresponde à alternativa B. Amaury montou o sólido abaixo usando cubinhos. Ele colocou mais um cubinho nesse sólido e olhou de cima. Dentre as alternativas abaixo, o que ele não pode ter visto? Para poder analisar essa questão, vamos primeiramente entender este sólido aqui que o Amaury criou. Como ele está olhando de cima para baixo, ou seja, ele está tendo essa visão aqui, ó, partindo daqui, vamos tentar desenhar aqui uma simplificação de como vai ser essa visão do Amaury. Se a gente fizer aqui esse desenho simplificando, ó, eu vou colocar aqui como sendo em cima, e aqui em cima você vê que ele tem 3 cubinhos que ele pode ver. Então aqui no total ele vai ter espaço aqui para 3 cubinhos. Aqui nesse lado também, ó, aqui embaixo eu tenho 3 cubinhos. Então eu vou ter espaço aqui também para 3 cubinhos. Aqui no meio eu vou ter espaço para 2. Então eu vou desenhar aqui 2 cubinhos. E aí, o que acontece? De cima, ele vai olhar isso aqui. Mas a gente precisa lembrar que esse cubinho aqui e esse cubinho aqui, ambos, na verdade, têm 2 cubinhos lá dentro. Portanto, eu vou colocar aqui o número 2 para indicar que há 2 cubinhos aqui empilhados. Agora, vamos analisar. Se ele colocar mais um cubinho aqui, vamos ver em cada alternativa se é possível obter a visualização ou não. A visualização do item A é possível obter? Sim, se você pegar aqui e completar com outro cubinho aqui. Ó. Veja que eu vou obter exatamente a visualização do item A, porque eu vou adicionar esse cubinho aqui. Agora, vamos para o item B. É possível obter o item B? É possível também, porque eu posso pegar um quadradinho e colocar o cubinho aqui. Portanto, no item B eu posso colocar só esse quadradinho aqui. Agora, no item C é possível? Veja aqui, com essa figura aqui, mesmo que eu adicione um quadradinho aqui, isso aqui ainda não vai formar esta figura, porque eu precisaria de um segundo aqui. Portanto, na alternativa C eu precisaria adicionar 2 cubinhos, e essa alternativa aqui deve ser a alternativa que possui uma vista que ele não pode ter visto. Só para confirmar,
vamos analisar as demais alternativas. A alternativa D a gente pode obter, pois podemos pôr o cubinho aqui, e aí nós vamos ter a vista da alternativa D. E na alternativa E, nós podemos obtê-la exatamente igual a essa, basta empilhar um cubo aqui em cima, por exemplo, colocar um segundo cubo aqui, por exemplo, que aí nós vamos continuar com esta vista aqui. Portanto, a única alternativa que possui uma visão que o Amaury não pode ver é a alternativa C. Uma formiga e uma aranha partem juntas do ponto indicado no quadriculado de 5 em 5 metros no sentido horário e caminham sempre 1 metro por minuto. A formiga anda na borda do quadriculado e a aranha na borda da região cinza, até retornarem ao ponto de partida. Durante quanto tempo elas andarão juntas, lado a lado? Então nós temos aqui na nossa figura o quadriculado, temos a aranha e a formiga, e quais informações o enunciado nos passa? Ele nos diz que a aranha vai andar nessa região cinza aqui apenas, e a formiga vai dar a volta aqui no quadrado. Veja aqui, se a cada minuto elas andam 1 metro, quer dizer que a cada minuto elas passam aqui por um dos vértices desse quadradinho aqui. Agora observe, a aranha e a formiga elas vão partir juntas e estarão juntas nesses 3 primeiros quadriculados aqui. Agora, depois desses 3 quadriculados, elas vão separar os caminhos dela. Então, quando elas chegarem aqui, a gente não sabe se elas vão chegar aqui simultaneamente ou não. Vamos ver, ó. Primeiramente, a formiga vai estar nas bordas, aqui ela vai andar 1, 2, 3, 4 nesse caminho, enquanto a aranha vai andar 1, 2, 3, 4. Como elas vão andar a mesma distância, as duas vão se encontrar aqui. E aí as duas também vão andar lado a lado nesses pedaços aqui, nesses 2 quadriculados. Agora elas vão se separar de novo. Ó. Enquanto a formiga vai andar 1, 2, a nossa aranha vai andar 1, 2 também. Portanto, quando elas chegarem aqui, elas estarão simultâneas e vão caminhar juntas aqui também. Agora, olha aqui, quando elas se separarem aqui, ó, a formiga vai andar só 1 e já volta aqui, enquanto a aranha vai precisar andar 1, 2, 3. Então, quando a aranha chegar aqui, a formiga já vai estar aqui. E como não vai ter mais nenhum desvio nesse caminho, aqui a formiga chega antes da aranha. Portanto, a aranha e a formiga vão andar juntas aqui nessas 3 primeiras casas, aqui nessas 2 e nessa outra aqui. 3 mais 2 mais 1 é 6. Portanto, elas andarão juntas lado a lado durante 6 minutos. A figura representa uma régua especial na qual as distâncias entre tracinhos consecutivos são iguais. Qual é o símbolo que indica 2 nonos? Aqui nós vemos a nossa régua. Veja que esse símbolo inicial aqui corresponde a 1 nono esse tracinho, e esse outro tracinho aqui corresponde a 1/3. Nós temos que dar um jeito de identificar quais serão esses tracinhos aqui para descobrir qual deles representa 2 nonos. Vamos tentar deixar tudo no mesmo denominador para facilitar a nossa análise. Observe que 1/3 é equivalente a fazer o quê? Como eu tenho 3 que ao passar para 9, vou multiplicar o denominador por 3, aí eu vou obter 9. E se eu multiplico o denominador por 3, tenho que multiplicar o numerador também por 3. 3 vezes 1, 3. Portanto, aqui nós temos 3 nonos e aqui nós temos 1 nono. Como esses tracinhos estão igualmente espaçados, faz sentido que a posição que está o tracinho do 2 nonos, como aqui é 1, aqui é 3, a posição 2 deve estar na metade do caminho entre 1 e 3. Portanto, a gente pode indicar que o número 2 nonos está indicado pelo tracinho do meio, que é esse tracinho aqui. Nesse tracinho, nós temos esse símbolo aqui. Esse símbolo é o que está indicado na alternativa D. Na figura, observamos 3 caminhos A, B e C destacados em vermelho. Eles ligam o topo de uma pirâmide regular de base quadrada a um vértice em sua base, passando por arestas e trechos paralelos à base.
Se a distância percorrida do caminho A, no caminho B é B e no caminho C é C, qual das seguintes afirmações é verdadeira? Nessa questão, nós temos então que comparar quais são os caminhos que o A vai fazer, o B vai fazer e o C vai fazer. Assim, vamos começar observando a comparação entre o caminho do A e o caminho do B. Para facilitar a nossa análise, vamos tentar já ir eliminando trechos que são idênticos nos dois caminhos, tanto A quanto B. Por exemplo, um trecho que é idêntico nos dois, eles vão partir sempre desse início aqui, desse pontinho aqui no topo da pirâmide, e vão descendo. Esse segmento aqui, daqui até aqui, quando ela vai daqui para cá, esse aqui é igual a esse. Portanto, aqui os dois vão percorrer a mesma distância. Agora, analise aqui que também esse pedaço aqui corresponde a esse. Então, aqui e aqui também é a mesma distância. O mesmo ocorre aqui. Aqui é igual a aqui. Agora, veja que esse pedaço aqui é igual a esse. Então, essa distância que o B percorrer aqui é equivalente a essa que o A vai percorrer. Agora, veja que sobrou esse pedaço aqui e esse. Claramente, a gente consegue perceber que esse pedaço aqui, como ele está mais perto da base da pirâmide, ele é maior que esse pedaço aqui. Portanto, o B vai ter de percorrer um caminho maior que o do A. Vamos registrar isso. A distância que o B vai percorrer é maior que a distância que o A vai percorrer. Agora, vamos comparar as pirâmides B e C. Para isso, vamos fazer a mesma estratégia. Ó. Veja que no início o B e o C fazem o mesmo caminho, no final também esse caminho é idêntico. Que esse caminho aqui é idêntico a esse caminho aqui. E agora nós ficamos com esses dois caminhos aqui que não são iguais nos dois. Mas da mesma forma, no B, esses dois caminhos são maiores porque estão mais próximos da base. Aqui, no C, esses caminhos têm uma distância menor porque eles estão mais próximos do topo da pirâmide. Portanto, isso significa que o B aqui vai ter de percorrer um caminho maior que o C. Portanto, isso significa que o B é maior que o C. Agora vamos comparar as pirâmides A e C. Da mesma forma, o caminho aqui vai ser igual, depois o caminho aqui também é igual, e esse caminho aqui é que vai ser equivalente a esse, porque são arestas da pirâmide. Agora, esse pedaço aqui também vai ser igual a esse pedaço aqui. Nós ficamos com esses dois pedaços diferentes. Veja que no A, a gente tem que esse pedaço aqui está mais próximo da base. Então, ele é maior que esse. Portanto, isso significa que o A é maior que o C. A distância que o A vai percorrer é maior que a distância que o C vai percorrer. Vamos agora organizar essas desigualdades aqui. Se a gente tem que o B é maior que o A e o A é maior que o C, isso significa que B é maior que A, que é maior que C. Em outras palavras, isso também quer dizer que o C é menor que o A, que é menor que o B. Portanto, C menor que A menor que B está indicado na alternativa D. O trenzinho do Obimap tem 60 metros de comprimento e anda com velocidade constante. Ele demora 1 minuto para passar completamente pela entrada de um túnel e, depois que passou, 10 minutos para começar a sair do túnel. Qual é o comprimento do túnel? Para achar o comprimento do túnel, vamos tentar relacionar o tempo que ele demora para atravessar o túnel com o tamanho dele. O enunciado nos diz que o trenzinho tem 60 metros de comprimento. Logo, esse comprimento todo aqui tem que ser 60. E ele demora 1 minuto para passar completamente pela entrada do túnel. Então vamos analisar aqui. Suponha que eu tenho esse quadradinho aqui sendo o meu túnel e esse outro quadradinho pequeno aqui vai ser o meu trenzinho. Observe o seguinte, que esse tempo aqui que ele demora para entrar no túnel é o tempo que ele está aqui até ele chegar aqui, vamos considerar de novo, o túnel está aqui. Nesse pedaço aqui, onde essa pontinha do trem começou a entrar no túnel, eu começo a cronometrar. Aí quando o trem entrou completamente dentro do túnel, esse intervalo de tempo entre ele
começar a entrar no túnel e entrar completamente no túnel equivale, de acordo com o enunciado, a 1 minuto. Ele demora 1 minuto para passar completamente para a entrada do túnel. 1 minuto. Então, o que a gente sabe? Se ele demora 1 minuto para passar completamente e o comprimento do nosso trenzinho é 60 metros, quer dizer que ele vai percorrer esses 60 metros que correspondem ao comprimento dele em 1 minuto. Logo, a gente já sabe que a velocidade do trenzinho do OBMAP é de 60 metros por minuto. Agora que a gente sabe isso, vamos ver o que o enunciado fala além disso para a gente. Ele diz também que o trenzinho demora 10 minutos para começar a sair do túnel. Vamos agora nessa nossa linha do tempo. Isso quer dizer que, se eu tenho o túnel aqui, de novo, quando ele começar a sair do túnel, quer dizer que esse início aqui, essa bordinha do nosso trenzinho, vai estar exatamente aqui. Portanto, isso significa que daqui até aqui, ele vai demorar mais 10 minutos para passar. Então, eu quero saber o comprimento do túnel. O comprimento do túnel vai ser esses 10 minutos que ele demorou para atravessar o túnel, mais esse 1 minuto que ele demorou aqui, porque ó, esse 1 minuto conta esses 60 metros que ele vai entrar no túnel. Como eu quero saber o comprimento do túnel, eu tenho que saber esses 60 metros que estão aqui, mais os demais metros que ele vai demorar para atravessar. Logo, o total de tempo que o túnel tem, digamos assim, seria de 10 mais 1, 11 minutos. Então, se o trenzinho percorre 60 metros em 1 minuto, quantos metros ele vai percorrer em 11 minutos? Ele vai percorrer 60 vezes 11. Esse será o comprimento total do túnel em metros. 60 vezes 11 corresponde a 660. Portanto, a resposta é a alternativa A, 660 metros. Pascoal colocou os números 5, 6, 7, 8 e 9 nas casas do tabuleiro abaixo, um número em cada casa, sem repetir números nas linhas e nas colunas. Em seguida, ele somou os 8 números colocados na primeira e na última coluna. Qual dos números abaixo não pode ser um resultado para a soma que o Pascoal fez? O que o Pascoal fez com esse tabuleiro? Ele colocou os números 5, 6, 7, 8 e 9, sem repetir os números nas linhas e nas colunas. Observe que nós temos aqui um tabuleiro 4 por 5. Por conta disso, entre os números 5, 6, 7, 8 e 9, um deles não vai aparecer. O Pascoal quer somar os números desta primeira coluna aqui e desta última coluna aqui. Vamos pensar qual deve ser a menor soma possível e qual pode ser a maior soma possível para esses dois aqui. A menor soma possível vai ser obtida se eu colocar os menores números possíveis. No caso, se eu excluir o 9, que é o maior deles, eu vou colocar aqui, por exemplo, o 5, o 6, o 7 e o 8. A soma desses números aqui vai ser 26. A maior soma possível é obtida se eu pegar os 4 maiores. Neste caso, se eu substituir o 5 pelo 9. Portanto, a maior soma possível vai ser essa soma 26 adicionada de 4 unidades. Assim, a gente já descobriu que a menor soma possível é 26 e a maior soma possível é 30. Mas será que a gente quer somar duas colunas? Como elas são colunas independentes, a gente sabe que essa soma dessa coluna aqui também está entre 26 e 30. Portanto, a gente sabe que o menor valor possível para a soma dessas duas colunas corresponde a 26 vezes 2, que é 52, e o maior valor possível corresponde a 30 vezes 2, que é 60. Mas será que é possível mesmo obter 52 nas duas colunas? Para obter 52 nas duas colunas, obrigatoriamente temos que ter a soma mínima nas duas colunas. Se aqui tem o 5, 6, 7, 8, aqui eu também tenho 5, 6, 7, 8. Não pode ser, obviamente, na mesma ordem, porque números iguais não podem estar na mesma linha. Então, por exemplo, vou colocar aqui o 6, o 7, o 8 e o 5 nessa ordem. Agora, sobrou esses 12 quadriculados aqui no meio para eu preencher. Só que tem o número 9 que não apareceu em nenhuma dessas duas casas. Eu preciso ter um 9 em cada uma dessas linhas, pois as linhas eu vou aparecer todos os 5 números porque eu tenho 5 casinhas. Mas olha só, aqui como eu só tenho 3 opções, o 9 só pode aparecer em 3 lugares. Por exemplo, aqui, aqui
e aqui, então em uma linha pelo menos 9 não vai aparecer. Isso é um absurdo, porque aí eu vou ser obrigado a repetir um número. Portanto, essa situação não pode acontecer. Se essa situação não pode acontecer, a gente sabe que ambas as colunas, a primeira e a última coluna, não podem valer 26. Portanto, é impossível obter a soma 26 mais 26, 52. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, 52. A figura é formada por 4 retângulos idênticos que se sobrepõem formando 3 quadrados. O lado maior de cada retângulo mede A centímetros e o lado menor mede B centímetros. Qual é a fórmula para o perímetro da figura em centímetros? Primeiramente, lembramos que o perímetro de uma figura qualquer corresponde à soma dos lados dessa figura. Portanto, a gente tem aqui, por exemplo, em cada retângulo, ele tem dimensões A por B. Isso quer dizer o quê? Que se eu quiser calcular o perímetro de cada retângulo, se o lado maior mede A e o lado menor mede B, portanto, nós temos que medem A. Se eu somar esses lados, eu vou ter 2A e 2B. Se eu colocar em evidência, posso escrever o perímetro de cada retângulo como 2A mais B. Assim como nós temos 4 retângulos idênticos, se eu fizer o perímetro dessa figura aqui, eu posso primeiramente ignorar as intersecções. Se esses retângulos não se interseccionassem, o perímetro da figura seria 4 vezes o perímetro de cada retângulo. Só que observe que há essas 3 intersecções aqui, que são esses quadrados. E aí, quando a gente vai fazer o cálculo do perímetro desta figura aqui, que seria a linha vermelha, observe que, na hora de calcular, por exemplo, o perímetro desse retângulo aqui, eu vou ter de descontar esses 2 pedaços aqui, ó, esse pedaço e esse pedaço aqui, porque ele vai estar interno à figura. Da mesma forma, se eu pegar esse outro retângulo aqui, eu vou ter de descontar esse pedaço aqui e esse também. Portanto, o que a gente acabou de perceber aqui? Que o perímetro dessa figura equivale a somar o perímetro dos 4 retângulos, mas retirar o perímetro desses quadrados. Como eu calculo o perímetro de cada um dos quadrados? Observe que cada quadrado ele é formado pelo quê? Pelo lado menor do retângulo. A gente sabe que o lado menor do retângulo mede B. Como os 4 lados do quadrado são iguais, isso significa que o perímetro do quadrado é 4A. Portanto, qual será o perímetro da figura? O perímetro da figura vai ser 4 vezes a área dos retângulos, que é 4 vezes 2A mais B, porém, eu preciso subtrair o perímetro dos quadrados, que vai ser, como eu tenho 3 quadrados, menos 3 vezes o perímetro de cada quadrado, que é 4 vezes B. Assim, temos que o perímetro da figura corresponde a 8 vezes A mais 8 vezes B menos 3 vezes 4, 12B. Isso corresponde, portanto, a 8A, 8B menos 12B vai ser menos 4B. E aí, colocando aqui em evidência, eu posso escrever isso aqui como sendo 4 vezes 2A menos B. Portanto, esta expressão aqui algébrica corresponde ao que está indicado na alternativa E, 4 vezes 2A menos B, o que finaliza esta questão. 4 blocos retangulares de madeira idênticos são colocados em uma mesa e no chão, de acordo com a figura. Qual é a medida em centímetros da altura da mesa? Temos aqui então nossa mesa, nós queremos saber a altura dela. Eu vou dizer que a altura dela, como não sei qual é um valor H qualquer. Agora observe que esse bloco retangular, ele vai ser igual a esses 4 aqui, já que os blocos são idênticos. Como ele é retangular, ele tem uma medida de largura e uma de comprimento. Eu não sei essas medidas, então eu vou supor que as medidas desse bloco são x desse lado aqui e y
desse lado aqui. A ideia vai ser tentar escrever equações que relacionem essas medidas aqui que foram dadas com os valores de h, x e y e tentar, a partir disso, ver se conseguimos extrair alguma informação sobre a altura h que nós queremos. Para isso, então, vamos analisar primeiro este lado aqui da mesa. O enunciado nos diz que daqui até aqui é 64 centímetros. Esse pedacinho aqui, eu chamei ele de x, como está indicado aqui. E o que é esse pedaço aqui que soma 64? Esse pedaço aqui que soma 64 corresponde à altura toda da mesa, só que tirado esse valor y. Esse pedaço aqui corresponde, na verdade, a h menos y. Portanto, o que nós sabemos que se eu somar o x com a medida de h menos y, o resultado disso será 64. E a gente pode aplicar essa mesma ideia no segundo lado, no segundo pé aqui da mesa. A gente tem que a altura aqui é h, o que o enunciado nos diz que 76 centímetros é daqui até aqui. Esse pedaço aqui a gente já disse que vale y. Então, esse pedaço todo aqui, na verdade, vai valer toda a medida h menos essa medida aqui que é x. Portanto, aqui é h menos x. Assim, nós sabemos que y mais h menos x corresponde a 76 centímetros, como mostrado na nossa figura. Agora, nós temos duas equações com três incógnitas aqui. Mas observe o seguinte, que os sinais aqui dessas incógnitas, do x e do y, estão trocados. Então, o que será que acontece, por exemplo, se eu somar essas duas equações aqui? Vou somar esta primeira com esta segunda equação aqui. O resultado vai ser o seguinte. Como aqui eu tenho menos y e aqui eu tenho mais y, os dois vão se cortar, né? Porque y menos y é zero. X menos x também é zero. O que vai sobrar para a gente? H mais H. H mais H, 2H. E corresponde ao quê? Estou somando as equações? Vou somar o lado esquerdo e o lado direito também. 64 mais 76, 140. Olha só que legal, nós eliminamos as dimensões x e y do retângulo e só ficamos com a incógnita h, que é a altura da mesa que eu quero descobrir. Portanto, resolvendo a equaçãozinha aqui, h corresponde a 140 dividido por 2, o que é equivalente a 70. Portanto, nós acabamos de descobrir que a medida em centímetros da altura da mesa é de 70 centímetros, o que corresponde à alternativa C. Pedro tem uma folha de papel com o formato de um triângulo equilátero de 31 centímetros de lado. Ele cortou 3 triângulos equiláteros dos cantos de sua folha, como na figura, e o hexágono resultante ficou com 56 centímetros de perímetro. Qual é a soma dos perímetros dos triângulos cortados? Nós temos aqui então nosso triângulo equilátero maior, foram feitos esses 3 cortes e ficamos com esse hexágono estranho aqui. Como nós queremos a soma dos perímetros dos triângulos recortados, observe que, como foi um corte e esses cortes são paralelos aos lados do triângulo, esses 3 triângulos recortados também são equiláteros, portanto, todos seus lados são iguais. Vou supor que a medida de cada lado é uma incógnita, para poder facilitar os cálculos. Vamos dizer que esse pedaço aqui vale x, esse vale y e esse vale z. Vamos tentar descobrir a partir desses dados aqui, dessas incógnitas aqui, qual que é o perímetro desse hexágono em função dessas 3 medidas. Como essa figura aqui é formada a partir dessa, com esses cortes, esse pedaço aqui vai ter o valor de x. Esse outro pedaço aqui, que foi recortado do segundo, vai ter valor de z, e esse aqui recortado do terceiro vai ter o valor de y. Agora, para calcular esses demais pedaços aqui, observe que esse pedaço aqui, na verdade, corresponde a esse. Só que esse pedaço aqui é a mesma coisa que o lado do nosso triângulo tirado dessa medida aqui que é x e dessa aqui que vale y. Portanto, esse pedacinho aqui corresponde a 31, que é a medida do lado do nosso triângulo equilátero, menos x menos y. E o mesmo raciocínio vai valer para os demais itens. Ó. Nesse outro tracinho aqui, isso aqui vai corresponder a esse pedaço, que é 31, menos esse pedaço que vale x e esse que vale z. Portanto, aqui é 31 menos x menos z.
E, finalmente, esse outro pedacinho aqui vai ser tudo isso aqui que é 31 menos y menos z. Porque a gente sabe que o perímetro desse hexágono é 56. Portanto, somando todas essas 6 medidas, a gente tem que 31 menos x menos y, mais essa outra medida aqui que é x, mais esta outra medida que é 31 menos x menos z, mais y, mais z, mais 31 menos y menos z, tudo isso aqui vai corresponder ao perímetro do meu hexágono, que é 56. Vamos tentar ver se a gente consegue simplificar alguma conta nessa equação zona toda aqui que a gente obteve. Olha só, vamos começar vendo o x. Eu tenho aqui menos x mais x, esses dois vão cortar. Esse aqui menos x vai ficar aqui menos x. Agora, o y, olha só, tem o menos y, corta com esse mais y. Menos y vai sobrar aqui. Agora, eu tenho aqui o menos z mais z, vai sobrar esse menos z aqui. Então, aqui, menos z. E aqui, 31 mais 31 mais 31 dá 93. A gente sabe que 93 menos x menos y menos z é igual a 56. Portanto, se eu passar o x, y, z adicionando aqui, vai ficar o quê? Que x mais y mais z corresponde a 93 menos 56, o que corresponde a 37. Portanto, nós acabamos de descobrir que x mais y mais z é 37. Porém, nós queremos a soma dos perímetros dos triângulos. Cada triângulo vai ter o perímetro sendo 3 vezes essa medida. Então, qual que é o valor que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar o valor de 3x, que é o perímetro do primeiro triângulo, mais 3y, que é o do segundo, mais 3z, que é o do terceiro. Se a gente colocar o 3 em evidência, isso não corresponde a 3 vezes a soma de x mais y mais z? Ora, mas eu já sei quanto que é x mais y mais z. Portanto, a soma dos perímetros dos triângulos, que na verdade corresponde a 3 vezes x mais y mais z, corresponde a fazer 3 vezes 37. E 3 vezes 37 é 111. Portanto, a gente acabou de descobrir que a soma dos perímetros dos triângulos é 111 e assim chegamos à alternativa D como a resposta correta, o que finaliza essa questão. A formiguinha da Obimap mora em um formigueiro com túneis horizontais e verticais, conforme mostrado na figura. Quantos são os caminhos possíveis para a formiguinha ir do ponto A ao ponto B, sempre percorrendo os túneis verticais de cima para baixo e sem passar mais de uma vez pelo mesmo lugar nos túneis horizontais? Vejamos, a formiguinha está partindo desse ponto A aqui e ela precisa chegar no ponto B. Veja aqui, ela sempre vai andar ou para frente ou para baixo. Assim, veja que nesse diagrama aqui dos túneis, nós temos 4 níveis. Tem esse nível 1 aqui, esse 2, esse 3 e esse último aqui, o nível 4. Veja que ela começa do ponto A, ela vai ter 3 opções para descer. Uma aqui, outra aqui e a outra aqui. Vamos analisar cada uma dessas 3 opções, de quantas formas ela vai poder chegar no último nível aqui. Veja o seguinte, que nesse pedaço aqui no segundo nível, não há ligação entre esses 2 caminhos e esse terceiro, o que significa que se a formiguinha chegar aqui, ela não pode ir reto e descer por aqui. Vamos analisar então esse terceiro cano aqui, separadamente desses outros 2 túneis. Agora veja, se a formiguinha descer por esse túnel aqui, quando ela chegar aqui, ela vai ter 2 possibilidades, ela pode descer ou por aqui, ou descer por aqui. Chegando aqui, para chegar no 4º nível, se ela chegou aqui, ela vai poder descer aqui, aqui ou aqui. E aqui também, se ela descer aqui, ela vai poder descer por aqui, aqui ou aqui. Ou seja, do primeiro para o segundo nível, pensando nesse pedaço aqui, ela vai ter 2 opções para vir daqui para cá, e aí, para chegar no terceiro nível por 4 nível, ela pode pegar qualquer um desses 3 caminhos. Portanto, vindo por aqui, ela terá no total 2 vezes 3 igual a 6 caminhos possíveis.
Agora, vamos analisar esses dois primeiros aqui, ó. Veja aqui, partindo daqui, a formiguinha pode pegar tanto esse caminho quanto esse caminho. Então, vai ser dois caminhos possíveis aqui. Chegando aqui embaixo, se ela vier por aqui, ela pode seguir para o nível 3 ou por aqui ou por aqui. E a mesma coisa, se a formiguinha aqui chega aqui, ela pode ir para cá ou para cá. Portanto, ela vai ter sempre chegando aqui duas possibilidades para continuar para o nível 3. E do nível 3 por 4, quando a formiguinha chegar aqui, ó, ela pode ou ir para cá, ou ir para cá, ou para cá. Ela vai ter três opções para descer para o nível 4. A mesma coisa se a formiguinha vier por aqui, ela pode ir para qualquer um dos três túneis para chegar no último nível. Portanto, haverá três opções de caminho para a formiguinha. No total, há 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 opções de caminho se a formiguinha começar por esses dois aqui, ou seja, por esse pedaço daqui. No total, então, o total de caminhos que nós temos é 6 mais 12, o que corresponde a 18 caminhos. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa E, o que finaliza esta questão. As figuras mostram as vistas de frente, de cima e da esquerda de um sólido formado por cubos iguais. Quantos cubos tem esse sólido? Nós temos aqui as vistas de frente, de cima e da esquerda. Para poder calcular o número de cubos, vamos precisar adotar uma perspectiva para facilitar a conta e não nos confundirmos. Desta forma, eu vou associar esta frente aqui como sendo a camada que eu vou calcular inicialmente. Um cubo vai ter três camadas, então, pensando nessa vista aqui. A camada da frente, a camada do meio e a camada do fundo. Com base nas vistas de cima e da esquerda, vamos tentar descobrir quantos cubos tem que estar na camada do meio e na camada do fundo. Na camada da frente, eu já sei aqui que tem 8 cubos. Agora, vamos ver. A vista de cima é a vista olhando a partir daqui. Veja aqui de cima, a camada que seria a do meio seria esta camada aqui. Esta camada do meio só tem cubo no meio. Então, a gente pode ter aqui no meio 3 cubos, 2 cubos ou apenas um cubo. Vai depender do que a vista esquerda nos revelar. Aqui, inicialmente, observe que olhando da esquerda, a vista da esquerda corresponde a esta visualização daqui. Nós temos aqui, nesse lado do meio, se a gente virar isso aqui, esta parte aqui corresponde à parte da frente, que aqui de fato nós temos 3. A parte do meio, veja que só tem 2 aqui. E aqui a gente sabe que só o meio tem 2. Isso significa que a camada do meio só tem 2 cubos que estão aqui nesse meio. Então a camada da frente tem 8. A camada do meio, a gente sabe que tem 2 cubos. E a camada do fundo, hein? Por causa dessa vista, a gente vê que a camada do fundo tem as 3 fileiras ocupadas por cubo. Resta saber qual que é a altura dessas fileiras, quantos cubos tem de altura. Agora, pela vista, a vista dos fundos tem que ser este último aqui. E veja que só tem um cubinho aqui. Então, esses 3 cubos aqui, eles estão juntos um do outro. Portanto, a vista dos fundos tem exatamente 3 cubos, que são esses cubos aqui, que estão em uma fileira única de acordo com a vista da esquerda. O total de cubos, então, seguindo o nosso cálculo, são 8 cubos na frente, mais 2 cubos no meio, mais 3 cubos no fundo. 2 mais 3 mais 8 corresponde a 13. Isso significa que o sólido possui um total de 13 cubos, o que está indicado na alternativa B, 13, e isto finaliza esta questão. Ana, Bia e Carla visitaram a floricultura de seu bairro. O vendedor separou as 5 flores mostradas na figura e disse que iria presentear cada uma delas com uma dessas flores. Carla escutou a seguinte conversa entre Ana e Bia. Bia disse: "Oi, Ana, eu e Carla sabemos as cores de cada uma das flores que iremos ganhar, mas nem eu nem ela sabemos a quantidade de pétalas das flores que cada uma de nós irá ganhar." Ana disse:
Eu sei a quantidade de pétalas da flor que vou ganhar, mas não sei a cor. A partir dessa conversa, Carla descobriu a flor que Ana vai ganhar. Qual é essa flor? Essa aqui é uma questão bem confusa, então, para analisar a lógica dessa questão, vamos analisar com calma as conversas que a Bia, a Ana e a Carla tiveram. Observe que a Bia disse que ela e Carla sabem as cores das flores, mas não sabem a quantidade de pétalas. Agora, a Ana disse que ela sabe a quantidade de pétalas da flor que vai ganhar, mas não sabe a cor. Vamos analisar quantas pétalas cada flor tem. Veja que esta flor aqui, ambas têm 3 pétalas. Esta flor aqui tem 4 pétalas, essa tem 5 e essa tem 6. Portanto, pela segunda afirmação, nós sabemos que a Ana sabe a quantidade de pétalas. Se ela não tem a certeza da flor, é porque existe mais de uma flor com o mesmo número de pétalas. Só existem mais que uma flor com 3 pétalas, né? Tem esta flor aqui, a primeira flor, e esta aqui. Essas duas têm 3 pétalas. Caso a Ana não tivesse nenhuma dessas duas, ela saberia exatamente a cor da flor, porque só tem uma flor com exatamente a quantidade de 4 pétalas, 5 ou 6 pétalas. Assim, nós concluímos o seguinte, que a Ana ou pegou essa primeira flor ou esta segunda flor. Como que nós vamos fazer para decidir qual das duas flores a Ana pegou? Vamos ver a primeira conversa. Vamos supor que a Bia ganhou esta flor aqui, essa do meio, que é a roxa. Então, para Carla saber a flor que a Ana vai ganhar, isso significa que se a Bia ganhar uma dessas, no caso a gente está supondo a roxa, a Carla tem que ganhar a outra. Então, se a Bia ganhar a roxa, a Carla tem que ganhar a laranja. E se a Bia ganhar a laranja, a Carla tem que ganhar a roxa. Agora, se a Bia ganha a roxa e a Carla ganha a laranja, observe que não tem como a Ana e a Carla saber as cores das flores. Porque a Ana vai ficar com 3 opções e uma delas é roxa. E aí a Ana não vai ter certeza da cor da flor, o que vai contradizer a primeira frase. Portanto, isso significa que a Carla não ficou com esta flor laranja aqui. Assim, isso significa que quem ficou com esta flor aqui, obrigatoriamente, tem que ser a Bia. Então, nós concluímos que a Bia ficou com esta flor de 3 pétalas laranja. Aqui, olhando as alternativas, a flor de 3 pétalas laranja é a que está indicada na alternativa B. E isto finaliza esta questão de raciocínio lógico. José tem 3 dados com faces numeradas de 1 a 6. Nesses dados, a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Ele empilhou os dados de tal forma que os números em cada par de faces em contato somam 5, e o número 1 ficou visível, como indicado na figura. Qual é o número que ficou na face superior da pilha? Temos aqui a nossa figura com os 3 dados. Aqui na base nós temos o 1. Vamos utilizar as informações do enunciado para tentar deduzir qual que é o número que está aqui em cima. O que o enunciado diz que é importante para a gente é que, além dos dados estarem numerados de 1 a 6, a soma dos números em faces opostas é sempre 7. Portanto, se aqui é 1, por exemplo, aqui atrás vai ser 6. E o enunciado também nos diz outra coisa importantíssima. Quando nós pegamos o número de faces em contato, a soma desses números é 5. Isso significa que o número que está aqui em contato com o número desse outro dado, a soma deles é sempre 5. Agora que nós sabemos o que nós temos que fazer, vejamos. Se a soma dos números opostos é 7, a gente já sabe que isso aqui é 1, aqui é 6. Sobraram 4 números para as demais casas do dado, né? Sobrou 2, 3, 4 e 5. Mas como o número das faces opostas tem soma sempre 7, nós sabemos que o 2 tem que estar oposto ao 5 e também o 3 tem que estar oposto ao 4. Mas aí a gente não tem nenhuma informação sobre qual deve ser o número que está aqui embaixo desse outro dado. Vamos então supor que esse número que está aqui em cima seja o 2. Se o número que está aqui é 2, como a soma de números que estão em faces em contato é sempre 5, se o número desse dado aqui for 2,
quer dizer que o número do dado aqui de cima que está em contato é 3. Faces opostas tem soma 7. Então, se esta face aqui de baixo tem o número 3, esse dado aqui de cima vai ter o número 4 aqui em cima, porque 3 mais 4 é 7. E aí, de novo, faces em contato, a soma é 5. Se aqui eu já tenho 4, quer dizer que essa face aqui tem que ter 1 em contato. E aí, portanto, faces opostas somam 7. Se aqui eu tenho 1, isso significa que essa interrogação tem que ser oposto, tem que somar 7. Então, essa interrogação tem que valer 6. Assim, nós acabamos de ver que, se esta face aqui for 2, nós chegaremos que o número da face superior da pilha vai ser 6. Mas e se isso aqui não for 2, for 3, por exemplo? Porque eu não sei, pode ser o 3, o 4 ou o 5 também. Vamos ver o que acontece? Colocando aqui como 3, nós sabemos que a soma de faces em contato é 5, então aqui tem que ser 2. Seguindo as mesmas informações, esta face aqui oposta a essa, para dar 7, preciso de 5. E agora, observe o seguinte, esta face aqui está em contato com essa. A soma das duas faces tem que ser 5. Porém, uma delas já vale 5. Portanto, essa situação nunca vai poder ocorrer, porque isso faria com que o dado precisasse ter uma face com número 0. Então, isso não vai poder acontecer com o número 3. E se aqui fosse 4? Se aqui fosse 4, seguindo as regras que tem contato, esse aqui vai ser 1, porque 4 mais 1 é 5. Esta face é oposta, 1 mais 6 vai dar 7. E agora chegamos no mesmo dilema. Nós vamos ter faces em contatos que precisam valer 5 a soma, porém uma delas vale 6. Isso é impossível, então 4 também não pode ser. E finalmente, se aqui fosse 5, já teríamos o problema logo de cara, porque teríamos duas faces em contato e a soma já daria 5. Portanto, nós concluímos que a única opção é quando esta face aqui vale 2. E nessa situação, nós concluímos que a face superior da pilha vale 6. Portanto, a resposta é a alternativa E, 6, o que finaliza esta questão. Uma competição de matemática consiste de uma prova com 3 problemas. Cada aluno pode obter nota 0, 1 ou 2 em cada problema. Após a correção das provas, constatou-se que não existiam 2 alunos com notas iguais nos mesmos 2 problemas. Qual é o número máximo de alunos que podem ter participado da competição? Observe inicialmente que nós temos uma prova com 3 problemas, então temos o problema 1, problema 2 e problema 3, e cada um desses 3 problemas tem 3 opções de nota. Isso quer dizer que o problema 1 pode ter nota 0, 1 ou 2, o problema 2 pode ter nota 0, 1 ou 2, e o problema 3 pode ter nota 0, 1 ou 2. Portanto, para cada um dos 3 problemas, temos um total de 3 possibilidades de nota. Isso significa que temos um total 3 ao cubo, que corresponde a 27 possibilidades para as notas dos alunos. Vamos elencar todas essas possibilidades e ver quais satisfazem as condições do enunciado. Estamos aqui com as 27 opções. Observe o seguinte, não pode haver 2 alunos com notas iguais em 2 problemas. Então, por exemplo, se eu considerar um aluno que tirou nota 0 em todos os problemas, esse segundo aluno aqui que tirou 0, 0 e 1 não pode ter participado da competição, porque ele vai ter 2 problemas cujas notas coincidem. Então, levando em consideração esse aqui que tirou 0 em tudo, o que tirou 001 vai embora também, e obviamente o 002. Mas pode acontecer do cara tirar 0 no primeiro e no terceiro problema. Nessa situação, nós temos essas 020, 010. Ele pode também tirar 0 nesses 2 últimos problemas. Então, nós eliminamos 100, 200. Vamos pensar a mesma coisa para o aluno que tirou 1 em todas as questões. Se ele tirar 1 em todas, ele não pode estar na mesma competição que o cara que acertou 1 nas 2 primeiras. Então, não pode estar na competição do 112 e do 110. Analogamente, ele também não pode estar na mesma competição do que acertou a primeira e a terceira questão. Isso elimina 101 e também vai eliminar o 121. E também os 2 últimos problemas não podem ser 1. Isso elimina o 010, 211
E vamos agora aplicar o mesmo raciocínio para o 2, 2, 2. O 2, 2, 2 não pode estar na mesma competição do 2, 2, 1, nem dos 2, 2, 0, porque os dois primeiros problemas são 2. O problema 1 e o problema 3 também não pode ser 2, o que elimina o 202 e o 212. E os dois últimos problemas não podem ser 2, o que elimina o 122 e o 022. Assim, sobraram então as seguintes possibilidades de pontuação para os alunos: 012, 021, 102, 120, 201 e 210, além das opções em que as três questões têm a mesma pontuação: 000, 111 e 222. Portanto, no total, o número máximo de alunos que pode participar dessa competição vai ser, como aqui indicado, 9 alunos, que corresponde à alternativa C nessa questão. A figura é formada por 4 quadrados, o primeiro com diagonal AB e os demais construídos sobre a diagonal do anterior. O segmento AB mede 1 centímetro. Qual é a área em centímetros quadrados do triângulo sombreado? Nós precisamos descobrir a área desse triângulo. A forma mais fácil de descobrir a área de um triângulo é usar a fórmula de que a área do triângulo é dado pelo produto da base dele vezes a altura dele dividido por 2. Portanto, nossa missão nessa questão é encontrar o valor da base desse triângulo aqui e a altura dele. A base seria esse segmento aqui. Portanto, nós precisamos descobrir esse valor aqui a partir dessa primeira diagonal aqui que a gente já sabe que é 1. Agora, nós também precisamos descobrir a altura. Vamos inicialmente começar com a base. Observe o seguinte, que a gente sabe que esse segmento AB mede 1 conforme o enunciado nos disse. Como ele construiu um outro quadrado aqui com esse segmento AB, esse pedaço aqui também tem que valer 1, porque isso aqui é um quadrado. Afinal, um quadrado tem todos os lados iguais. Agora, se cada um desses pedaços mede 1, então, em particular, esse pedaço aqui também mede 1, que vai daqui até aqui. Pela geometria da questão, se isso aqui também é um quadrado que foi construído aqui, esse pedaço aqui tem que ser metade desse segmento todo aqui. Então, se esse pedaço aqui mede 1, isso significa que esse pedacinho daqui também mede 1. Portanto, tudo isso aqui mede 2. Se tudo isso aqui mede 2, a gente construi um quadrado que está nessa diagonal aqui. Se aqui mede 2, em particular, isso aqui também mede 2, então isso aqui também mede 2. Legal, descobrimos que a medida da base do triângulo é 2. Agora nós já estamos com meio caminho andado. Porém, eu ainda preciso descobrir o valor da altura. Vamos ver, qual seria a altura desse triângulo aqui? A altura será um segmento que parte perpendicular daqui e vai até o ponto M, por exemplo, uma coisa assim. Vamos tentar decompor esse segmento aqui em pedaços desses outros quadrados aqui e ver se conseguimos encontrar alguma informação. Veja que daqui até aqui, esse segmento coincide, ele vai ser paralelo a esse lado do quadrado. Portanto, esse pedaço todo aqui tem medida 2. Assim, nós sabemos que uma parte da altura mede 2. Agora, observe o seguinte, que aqui, daqui para cá, esse pedaço aqui vai ser paralelo a este lado desse quadrado aqui. E esse lado mede 1, portanto, esse pedaço aqui da altura mede 1. Então, nós temos que a altura corresponde a 2 mais 1. Mas ainda falta um pedacinho, que é esse aqui, ó, daqui até chegar no ponto M. Agora, veja que esse pedacinho aqui, como ele vai cortar aqui no meio desse quadrado, esse pedacinho aqui vai ter valor metade de 1, que é meio. Portanto, esse pedaço aqui vale meio, e assim, a altura desse nosso triângulo corresponde a 2 mais 1 mais meio, que é 13,5. Portanto, nós sabemos que a altura é 13,5, e agora estamos aptos a calcular a área do triângulo. A área do triângulo, portanto, corresponde a 2 vezes 13,5 dividido por 2. 2 vezes 13,5 é 7. Portanto, a resposta da área do triângulo sombreado é 7 meios. Isso corresponde ao que está indicado na alternativa D, o que finaliza esta questão.